Mateus, capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 27. Queremos agradecer a presença dos nossos visitantes, todas as adolescentes ali do bairro da Capelinha. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, Deus esteja abençoando todas as adolescentes, que veio aqui nesta noite para adorar o Senhor nosso Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Vamos nos pôr de pé, irmãos? Os dois alicerces. Nesta noite queremos falar sobre esses dois alicerces. Você está construindo, irmãos, a sua vida cristã na rocha? Ou você está com a sua vida cristã, construindo a vida cristã na areia? A rocha é Cristo. E nós temos que construir a nossa casa na rocha. E a nossa vida também tem que estar na rocha. Amém? 24 ao 27, Mateus 7, do 24 ao 27. Os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu as chuvas, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Vamos orar? Soberano eterno Deus, fale aos nossos corações nesta noite, ó Pai. Que a Tua palavra, Senhor Deus, nesta noite, ela possa, Senhor Deus, nos exortar, nos corrigir. Que ela possa, Senhor Deus, nos ensinar. E que esta porção da Tua palavra nesta noite possa, Senhor Deus, nos encorajar a ser melhores crentes. Fale aos nossos corações. Nós oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, meus irmãos. Irmãos, Jesus, Ele fala sobre esses dois alicerces. A casa construída na rocha e a casa construída, edificada na areia. Quem edifica a casa na rocha é aquele homem que é prudente. É aquele homem que está construindo em um local seguro. Sempre, irmãos, quando alguém vai construir uma casa, primeiro ele tem que fazer ali a fundação da casa, o alicerce da casa. E se você construiu a sua casa em uma rocha, ela vai estar segura. Mas se você construiu uma casa em uma areia, ela pode cair a qualquer momento. Irmãos, e os irmãos já viram em algumas praias o mar ele avançando e o mar destruindo casas que estão na beira da praia. Aqui na região de Campos, há um tempo atrás, eu vi muitas casas que estão sendo destruídas por causa das ondas do mar. Por causa do mar que está avançando, entrando para dentro da cidade, invadindo a cidade, e muitas casas que foram construídas na areia, elas estão caindo. Irmãos, quando os irmãos construíram a sua casa, os irmãos fizeram ali o alicerce, fizeram aquela sapata e acharam o barro, aquele barro preto, que é o barro Tabatinga. Quando eu construí a minha casa, o rapaz que fez os buracos da casa, na época não foi máquina, foi na mão. Eu me lembro que foi o Cid e foi o Dedé, os dois ali que fizeram ali a sapata, o alicerce da casa. E eles furaram até chegar em um barro que tem o nome de barro Tabatinga.
E na hora que eles chegaram no Barra Tabatinga, eles pararam de furar o buraco. E ali fizeram o alicerce da casa. E a casa que eu fiz, ela é uma casa firme, ela foi construída num local firme, e pude colocar uma outra casa por cima da minha casa, porque ela está edificada em um local firme. Irmãos, e nesta noite queremos falar sobre os alicerces. O Senhor Jesus, ele disse: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Os que ouvem a palavra do nosso Deus, escuta a palavra e pratica a palavra, o Senhor Jesus, ele disse: assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós temos que ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra. Tiago 1:22 está escrito: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Todo aquele que edifica a sua casa na rocha é o homem prudente, que ele não somente sede cumpridores da palavra, nós temos que ser cumpridores, não somente ouvintes da palavra. Já pensou, irmãos, se todos nós somente todos os domingos, todas as quintas-feiras aqui na igreja, ouvirmos os sermões, a mensagem, a pregação, e não colocarmos em prática os ensinos da palavra de Deus, e não praticarmos o que está escrito aqui nesta palavra, o que vai acontecer com a nossa vida cristã? Nós vamos, irmãos, nós vamos estar frequentando a igreja, frequentando os cultos, participando dos trabalhos aqui da igreja, mas nós vamos estar, irmãos, com a nossa vida um crente fraco, um crente que qualquer coisinha vai fazer, nós vamos estar nos desviando da casa do Senhor por qualquer motivo, por qualquer coisa. Muitos crentes hoje estão dizendo assim: eu não vou mais na igreja porque eu estou aborrecido. O irmão João falou uma palavra a mim, dirigiu uma palavra a mim, e eu fiquei aborrecido porque ele me tratou mal e eu não vou mais à igreja. Irmão, nós temos que construir a nossa casa na rocha. Nesta noite, irmãos, queremos falar um pouco sobre a casa que é construída na rocha. Quem edifica a sua casa na rocha é aquele homem que obedece a palavra de Deus, obedece os mandamentos de Deus e pratica os mandamentos do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Abra sua Bíblia. Quem, irmãos, construiu a sua casa na rocha é aquele homem que pratica o que está escrito aqui, que cumpre. Nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas temos que ser cumpridores da palavra de Deus. Irmãos, Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 17, está escrito, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. O homem que obedece a palavra, obedece os 10 mandamentos, ele tem que obedecer e tem que cumprir, praticar o que está escrito aqui. E está escrito no versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Você está adorando outros deuses? Ou você tem adorado um único Deus? O Deus criador dos céus e da terra. Quem constrói, quem está com a sua casa, a sua vida cristã, edificada na rocha, a rocha é Jesus. Ele obedece esta palavra, ele não é apenas ouvinte, mas ele pratica, ele obedece, ele é cumpridor da palavra. Não podemos ser apenas ouvintes, mas temos que cumprir, temos que obedecer esta palavra. E quantas pessoas que estão crendo em outros deuses,
Foi pregado aqui domingo passado sobre o jovem rico, o mancebo de qualidade. Aquele mancebo, ele desde a sua mocidade, sua meninice, ele era um observador da lei. E os 10 mandamentos ele observava, mas ele não era um praticante, ele não era um cumpridor. Porque ele tinha um Deus ainda dentro de si, que era o dinheiro, o amor ao dinheiro. O amor a mamon, mamon é o dinheiro. E o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o jovem rico, ele tinha um Deus, e o seu Deus era o dinheiro. Não farás para ti imagem de escultura, versículo 4. Irmãos, quantas pessoas hoje estão fazendo imagem de escultura, estão adorando. Às vezes a gente vê pessoas passam em frente ali, igreja São Benedito, Matriz São José do Havaí, e às vezes nós vemos pessoas adorando joelhada diante de uma imagem feita por mão de homem. Não farás para ti imagem de escultura. E quantas pessoas estão fabricando imagens, estão adorando imagem. Eles não só veneram, estão adorando. Eles pedem a imagem para curar alguém enfermo. Eles estão pedindo a imagem não pode fazer nada. Só Jesus pode curar, só o Senhor Jesus pode salvar. A imagem ela não tem poder nenhum, porque ela tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, tem pés e não caminha, tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem pés e não consegue caminhar. Mas quantos estão adorando, estão fabricando imagens de escultura. Versículo 7 está escrito: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E quantas pessoas estão tomando o nome do Senhor Deus em vão? O nome do Senhor Deus, irmãos, nós temos que falar ele na hora certa. E nós temos que ter cuidado em pronunciar o nome do Senhor Deus. Nós temos que pronunciar ele, adorar a ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas há muitas pessoas que às vezes brincam com o nome de Deus, colocam o nome de Deus em meio de piadas, em meio de conversas erradas. E nós não podemos tomar o nome do Senhor Deus em vão. O nome dele é o nome de poder, é o nome sobre todos os outros nomes. O nome que deva ser adorado, o nome que deva ser glorificado é o nome do Senhor. Versículo 8: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Versículo 12: honra o teu pai e a tua mãe. Versículo 13: não matarás. Será que nós temos praticado tudo o que está escrito aqui, irmãos? Se você tem construído a sua casa na rocha, você tem que praticar tudo o que está escrito aqui, obedecer e cumprir tudo o que está escrito neste livro. Honra o teu pai e a tua mãe, lembra-te do dia de sábado para santificar, não matarás, não adulterarás, não furtarás. Versículo 16, não dirá falso testemunho contra o teu próximo. Versículo 17, não cobiçarás a casa de teu próximo. Você tem praticado tudo o que está escrito aqui em Êxodo capítulo 20, irmãos, os 10 mandamentos? Às vezes, irmãos, a igreja, ela apenas ouve, mas não pratica. Sabia que há muitos crentes que ouvem a palavra e não pratica? Não pratica por quê? O Senhor Jesus disse que não entrarão no reino dos céus os beberrões. Não embriaguei com vinho, porque há contenda no vinho. E há muitos crentes que gostam de beber. O Senhor Deus, irmãos, Ele disse, não embriagueis com vinho, porque há contenda. E o Senhor Deus disse também, não entrarão no reino dos céus os beberrões. E nós, irmãos, nós somos o povo de Deus, Israel de Deus. Nós somos, irmãos, a menina dos olhos do Senhor Deus, a igreja do Senhor Jesus.
E aqui neste mundo, irmãos, a nossa vida é uma carta lida. Irmãos, aqui neste mundo, irmãos, nós temos que ser exemplo para este mundo de pecado. Exemplo. O apóstolo Paulo, ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser exemplo. O Senhor Jesus, ele disse também: seja santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. E às vezes, irmãos, nós não estamos praticando o que está escrito aqui neste livro. Às vezes nós cobiçamos a casa do próximo, cobiçamos às vezes a fazenda do próximo, cobiçamos as coisas que o nosso próximo tem. Não gerar falso testemunho contra o teu próximo. Quantas as vezes nós vemos pessoa levantar falso? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Irmãos, aconteceu em uma cidade próxima de Itaperuna, um irmão, ele estava em uma venda, tomando um refrigerante de Guaraná. E passou um irmão da igreja desse irmão que estava tomando refrigerante de Guaraná, e ele falou: o irmão fulano está bebendo cerveja, e levou para a igreja. Chegou na igreja e falou: pastor, o irmão estava lá na igreja, o irmão, pastor, tomando cerveja lá no botequim. E quando foram na venda, e nessa venda, eu conheço o dono da venda, eu não vou falar o nome das pessoas aqui, porque os irmãos também podem conhecer, é uma cidade próxima da nossa, e chegou lá o pastor com os irmãos da igreja e perguntaram: o irmão estava aí na igreja, o irmão fulano, bebendo cerveja? Não, pastor, ele estava tomando um Guaraná no casco daquela baré. Os irmãos já viram aquela baré? Tinha casco igual o casco de cerveja. E ele estava tomando um Guaraná. Nós não podemos, irmãos, levantar falso dos nossos irmãos. Outra vez aconteceu, irmãos, de um irmão estava com a caneta branca na boca. E ele tinha costume de colocar a caneta branca, e um irmão viu ele de longe, levou para a igreja: pastor, e falou com alguém da igreja: o irmão fulano estava fumando. E não estava fumando, irmãos, ele estava com a caneta branca na boca. Irmãos, nós não podemos levantar falso dos nossos irmãos. Nós temos que ser praticante da palavra. Quem edifica a sua casa na rocha é aquele homem que não se contamina também com os prazeres deste mundo. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, irmãos, ele não se contaminou. Projeta lá, Cláudia. Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, ele não se contaminou com o manjar do rei. Ele não se contaminou com o manjar do rei Nabucodonosor. E nós, irmãos, vivemos no mundo e não podemos nos contaminar com este mundo de pecado. Daniel propôs em seu coração a não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o ovinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele permitisse não se contaminar. Olha, irmãos, Daniel, ele não se contaminou com o manjar, com a comida do rei, nem com o vinho do rei Nabucodonosor. Ele propôs em seu coração viver 3 anos lá na Babilônia e não se contaminar com o manjar do rei. E às vezes, irmãos, nós vivemos dias, irmãos, aqui neste mundo, que um crente, às vezes ele sai da igreja, ele é crente aqui dentro da igreja, e lá fora, alguém convida ele: vamos numa festa. Qual festa? Luan Santana vai cantar aí num determinado local de Itaperuna, num clube de Itaperuna, e o irmão vai para a festa de Luan Santana e fica lá a noite toda. E a noite toda naquela festa, às vezes ele vai, se contaminar com as bandejas do mundo, com o manjar que é neste mundo. Ele vai beber, ele vai se embriagar, e vai participar de uma festa profana a noite toda. E vai escandalizar o evangelho. Irmãos, nós não podemos nos contaminar com este mundo de pecado. Este mundo, ele jaz no maligno. E o diabo, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, irmãos.
Você está construindo a sua casa na rocha. Se você está construindo a sua casa na rocha, meu irmão, não deixa, irmãos, nada e ninguém roubar a sua coroa. O diabo, irmão, se possível for, até os escolhidos vão ser enganados. Os irmãos são escolhidos do Senhor. Não deixa ninguém roubar a sua coroa. Eu não me lembro o nome do pastor lá do Oriente Médio, irmão André, que morreu agora há poucos dias. Pastor, ele aceitou Jesus, foi consagrado ao ministério e pregando o evangelho lá no Oriente Médio, ele foi pego e foi levado, para ser morto. Ele foi fuzilado, mas ele não negou a Jesus, ele não negou a sua fé. Mas muitos cristãos, irmãos, são crentes dentro da igreja, e quando sai lá fora, eles estão se contaminando com o manjar que há neste mundo, com os prazeres deste mundo, com o pecado que há neste mundo. Há muitos cristãos que precisam de continuar edificando a sua casa na rocha, permanecer com a sua casa na rocha, permanecer com a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. E quantos cristãos estão escandalizando o evangelho? Muitos cristãos. Irmãos, eu ouvi falar, quando eu pastoreava a igreja em Monte Verde, de um irmão. Ele não morava em Monte Verde, não era minha ovelha, mas quando ele saía da cidade que ele morava e ia para uma outra cidade distante, ele fazia tudo errado. Bebia. Quando ele saía da sua cidade, saía, irmãos, da igreja, saía da cidade que ele residia, porque na cidade que ele residia, que ele morava, ele não praticava as coisas erradas, porque se ali ele praticasse, todos os membros da igreja iam ver, e ele iria escandalizar o evangelho na cidade que ele morava. Mas ele, quando viajava para uma outra cidade, ele bebia e escandalizava o evangelho. Daniel, irmãos, ele propôs em seu coração a não se contaminar com o manjar do rei. Não se contaminar, irmãos, com prazeres deste mundo. Nós não podemos nos contaminar, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo os dias finais da igreja na face da terra. Jesus, ele está voltando. A igreja, irmãos, ela está aqui por alguns dias ainda, ela vai estar na face da terra. Mas eu acredito, irmãos, que a volta do Senhor Jesus, ela está tão próxima, e nós temos que continuar, irmãos, servindo ao nosso Deus em espírito e verdade. Nós temos que continuar combatendo o bom combate. Nós não podemos deixar de combater o bom combate. Um dia nós vamos encerrar a nossa carreira e guardar a nossa fé. Irmãos, e continue construindo a sua casa na rocha. Não constrói a sua casa na areia, porque a casa que é construída na areia, ela vai cair. E quantos crentes que estão construindo a sua casa na areia estão hoje desviados dos caminhos do Senhor, porque construíram uma casa na areia. Construíram na areia. Eu conheço, irmãos, muitos crentes que eram uma bênção na igreja, hoje estão no mundo porque construíram a sua casa na areia. O diabo, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, irmãos. Ele veio matar, roubar e destruir. E muitas muitos cristãos estão se desviando da igreja, estão abandonando os caminhos do Senhor, porque o diabo, nosso adversário, ele está bramando. E ele sabe que está próximo o dia em que Cristo Jesus vai descer entre as nuvens do céu. Está próximo esse dia que o diabo também, a morte, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Este dia está próximo. Quem edifica a sua casa na rocha é aquele homem que ora a Deus, examina as Escrituras e obedece à palavra. Deuteronômio, irmãos, capítulo 28. Está escrito em Deuteronômio capítulo 28 que nós devemos de escolher
bênção ou maldição. Se você edificar a sua casa na rocha, você está escolhendo bênção para a sua vida. Mas se você não edificar a sua casa na rocha, você vai estar, irmãos, em maldição, escolhendo maldição para a sua vida. Irmãos, há pouco tempo atrás, eu me escandalizei, irmãos. Eu fiquei muito triste em ver um pastor que estava na igreja servindo ao Senhor, desviado dos caminhos do Senhor. E quando eu aproximei desse pastor em uma outra cidade aqui próxima, cidade em Minas, ele estava todo cheio de tatuagem no corpo. E eu vi aquele pastor já desviado dos caminhos do Senhor. E ele foi um pastor que deu aula para mim no seminário e eu me entristeci, irmãos. Sabe por que eu me entristeci? Porque muitos homens de Deus, muitos servos do Senhor Deus, estão construindo a sua casa na areia, e quando a queda da casa que é construída na areia, é grande a queda. E muitos homens de Deus que pregavam na igreja, que cantavam na igreja, que oravam, que pregavam o evangelho, estão caídos. E a Bíblia diz que o cair do homem levantai de Deus. Só o Senhor Deus pode levantar um homem desse que caiu e ter misericórdia dele. E quando eu vi, irmãos, aquele pastor que deu aula para mim, o meu coração se entristeceu em ver um homem que estava na igreja, era uma bênção em uma igreja, servindo ao Senhor, pregando a palavra, e agora no mundo, com o corpo dele cheio de tatuagem, longe dos caminhos do Senhor. Eu me entristeci, irmãos. Mas o diabo, ele veio fazer isso, matar, roubar e destruir. Mateus, irmãos, capítulo 7, versículo 21 está escrito: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é sério a coisa é séria. Nós não podemos brincar de ser crentes, irmãos. Nós não podemos ser apenas, Tiago 1:8, ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas temos que praticar, temos que obedecer a palavra de Deus. Porque naquele grandioso dia, irmãos, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu pregava, Senhor, muitas almas se converteram. Em teu nome, Senhor, eu orei, e um aleijado ele se levantou. Em teu nome, Senhor, eu orei, e um canceroso foi curado. Em teu nome, Senhor Jesus, eu orei, Senhor, e em nome de Jesus o demônio foi expulso de uma pessoa que estava endemoniada. Mas Jesus vai dizer: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Sabe o que, irmãos, que eu entendo com esta palavra de Deus no capítulo 7, do versículo 23, que nós não podemos, irmãos, parar no meio da caminhada. Nós que estamos construindo a nossa casa na rocha, nós temos que permanecer na rocha que é Cristo Jesus. Nós não podemos, irmãos, sair, irmãos, deste firme fundamento que é a rocha, que é Cristo. Nós temos que permanecer. E muitas pessoas não estão permanecendo. Muitas pessoas estão saindo para o mundo. Irmãos, quando eu me batizei aos 9 anos de idade, há 36 anos atrás, eu dentro do batistério, eu me lembro como se fosse hoje, criança com 9 anos, eu pensei assim, eu estava pensando em meu coração que eu estava fazendo a coisa certa, e dentro do meu coração eu estava pensando que nunca eu me desviaria deste caminho. E graças ao bom Deus, já veio muita chuva forte para destruir a minha casa, muita chuva forte.
mas eu não caí por misericórdia do Senhor. Mas nesta noite, irmãos, a casa, irmãos, que já foi às vezes, que caiu, ou a casa que foi abalada com o vento ou com a enxurrada, nesta noite, Jesus Cristo, Ele quer que esta casa também, ela venha começar a ser construída na rocha. Aquela casa, irmãos, que foi construída um dia na areia, e ela quase caiu, ou caiu algumas paredes dela. O Senhor Jesus quer que essa casa, que quem construiu essa casa na areia, pega os materiais lá, o cimento, o tijolo, a pedra, e agora constrói a casa na rocha, não mais na areia, mas na rocha. Talvez alguém aqui nesta noite, que um dia estava na igreja, mas se afastou dos caminhos do Senhor, e veio o vento, veio a tempestade, e você quase caiu, você afastou dos caminhos do Senhor. Quem constrói a casa na areia, irmãos, vem os ventos, vem a tempestade, vem a chuva, vem a correnteza, e destrói, e derruba as paredes, derruba a casa. Mas talvez nessa noite um dia você caiu. Talvez um dia você se afastou dos caminhos do Senhor. Talvez um dia você estava na igreja adorando ao Senhor e você se afastou, mas hoje é dia de você voltar. É dia de você voltar e de você dizer assim para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero a partir de hoje construir a minha casa na rocha, eu quero agora, Senhor Deus, dar bons frutos, eu quero agora, Senhor Deus, obedecer os seus mandamentos. Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17. Senhor Deus, eu quero agora, Tiago capítulo 1, versículo 8, eu não quero ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas eu quero ser cumpridor da palavra de Deus, quero cumprir a palavra, eu quero praticar a palavra, eu quero te servir, Senhor Deus, a partir de hoje, em espírito e em verdade. Deuteronômio capítulo 28, porque, Senhor Deus, a partir de hoje, Senhor Deus, eu escolho para a minha vida bênção, eu não quero mais maldição, Senhor, eu estou construindo a partir de hoje a minha casa na rocha, porque eu quero bênção, eu não quero maldição mais para mim, nem para a minha família, nem para os meus, eu quero bênção. Se você quer bênção hoje, se você um dia se afastou dos caminhos do Senhor, e se você quer bênção para a sua vida, se você quer nesta noite dizer para o Senhor: Senhor, eu quero começar hoje a construir a minha casa na rocha, hoje. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e pratica, assemelhá-lo-ei o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios. Olha, irmãos, desceu a chuva, a enxurrada, o rio, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa. Foi muito vento, foi muita chuva, muito rio, muitas correntezas, e estava edificada sobre a rocha. A casa que está edificada sobre a rocha, ela não vai cair. Se alguém aqui nesta noite, que deseja voltar para os caminhos do Senhor, nesta noite, se você deseja: eu quero, pastor, nesta noite, edificar minha casa na rocha. Pastor, eu quero voltar, pastor, nesta noite. Pastor, nesta noite, pastor, eu quero, pastor, dar frutos. Pastor, nesta noite eu quero praticar a palavra, Tiago 1:8. Pastor, nesta noite quero obedecer os 10 mandamentos, obedecer a palavra, toda a palavra de Deus, eu quero ser obediente a ela. Se você deseja nesta noite se entregar ao Senhor, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu peço que toda a igreja esteja orando neste momento. Toda a igreja.